Olá, você já orou hoje? Você já se apresentou diante do nosso Pai Celeste hoje? Separe esse tempinho e venha fazer isso comigo. Você e eu precisamos disso. E é justamente quando estamos assim, na presença do nosso Pai, que o Senhor vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente, vai transformando e fazendo de nós mulheres com corações elegantes, que é o que nós desejamos, né? Então veja, hoje o texto que nós queremos ler está em Marcos, capítulo 5, dos versos 21 a 24 e depois dos versos 35 a 43. Uma passagem tremenda que fala sobre Jairo. Você já ouviu essa passagem? Olha, se você já ouviu, vamos recordá-la? Agora, se você ainda não ouviu essa passagem, presta atenção, que encontro tremendo. E como nós aprendemos com a postura de Jairo. Fala assim, ó, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Jairo era um dos principais, chefe, ancião da sinagoga. E vendo, prostra-se a seus pés. Interessante que no texto correlato a Marcos, lá em Mateus 9,18, fala que além de Jairo chegar-se perto de Jesus e prostrar-se aos pés de Jesus, Jairo também o adora. Isso é muito importante que você e eu estejamos guardando em nossas mentes. Ele chega perto de Jesus, ele prostra-se e ele adora a Jesus. E aí, insistentemente, verso 23, insistentemente ele o suplica. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olha o que ele declara. Ele declara, Jairo, aqui diante da fala dele, diante de Jesus, Jairo declara isso. Olha, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olha só a fé e como que Jairo cria que em Jesus havia salvação. E detalhe, ó, no verso 24 fala que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aí nós vamos pular lá para o verso 35, aí a continuação. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que Jesus fala. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, os 3 apóstolos, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus deu a ordem. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Olha que coisa tremenda essa passagem, esse encontro de Jairo e Jesus. Eu quero ressaltar os versos 22 e 23. Vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, para que seja salva. Jairo era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, cidade aduaneira, no entroncamento das rotas comerciais mais importantes do Oriente e quartel-general do ministério de Jesus. Ele era um homem de elevado caráter, vida sem mancha, muito respeitado e amado em sua cidade. Ele cuidava da vida espiritual da comunidade e tinha como assíduo frequentador da sua sinagoga quem? Jesus de Nazaré. Certa feita, Jesus curou um homem da mão ressequida na sinagoga de Cafarnaum. E as autoridades judaicas se uniram com os herodianos para matarem a Jesus. O clima ficou tenso em Cafarnaum. Foi nesse ambiente em que a filha única de Jairo, com 12 anos de idade, caiu gravemente enferma. Esgotados todos os esforços humanos, Jairo recorre a Jesus. E aí aqui eu te pergunto a primeira coisa. Você, quando está passando por alguma dificuldade, seja em relação aos seus filhos, seu cônjuge, seu relacionamento, sua casa, seu trabalho, seja em relação financeira, o que você faz primeiro? Você esgota todas os recursos, as oportunidades humanos, para depois correr para Jesus, ou você corre para Jesus em primeiro lugar? Aqui parece que Jairo correu primeiro para os recursos humanos, para depois correr para Jesus. Só que a palavra de Deus vem nos ensinar que não, nós precisamos correr para Jesus em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo, conforme a orientação do próprio Senhor Jesus, ir também tomando providências humanas. Aí, Jairo chega diante de Jesus, ele não se acanha, mesmo sendo chefe da sinagoga, ele chega, ele prostra-se aos pés de Jesus, ele adora a Jesus, e ele roga, e ele clama ao Senhor que fosse com ele à sua casa, com o propósito de impor as mãos sobre a sua filha. Para quê? Para que ela ficasse curada.
Aqui a gente lê salva, né, no texto, mas a impressão que a gente tem é que ele queria que ela fosse curada, e não simplesmente salva para não ir para a morte eterna, mas sim salva e estivesse curada. Ele não a estava considerando morta ainda nesse momento aqui, porque ele fala que a filhinha dele está à morte. É só depois que eles chegam, né, com aquela informação de que ela já tinha morrido. Então ele queria que ele a salvasse dessa doença, do que estava ali acometendo a sua única filha. Então, quando eles estavam a caminho, a notícia da morte chega para Jairo, né, por aqueles enviados lá quando Jesus estava a caminho. E aqui é interessante, porque em outros textos que a gente vê, algumas pessoas que chegam para pedir ao Senhor Jesus que a cura, né, Jesus não vai ao encontro. Jesus dá a ordem de longe e as pessoas são curadas. Como a gente viu naquele caso da mulher cananeia, que ela fala, olha, Senhor, me dá só uma pequena migalha do teu poder e a minha filha será liberta. E ela foi liberta de longe. Aquele outro capitão, ou aquele que tinham vários soldados, né, que ele intercede por um dos soldados, o Senhor Jesus também não encontra com o soldado, mas dá a ordem. E aí o próprio chefe lá, o capitão, não sei, a palavra não é bem capitão, mas é o chefe dos soldados lá, Jesus, ele dá o exemplo, né, olha, eu dou a ordem e as coisas acontecem, basta que o Senhor dê a ordem. E ele dá a ordem. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso, Jairo pede para que Jesus vá e imponha as mãos sobre a filha dele. E Jesus decide fazer isso de perto e não de longe. Então a gente aprende que Jesus é o Deus de perto e de longe. E ele pode operar maravilhas de perto e de longe. Não precisa estar junto para poder encostar, né? Como ele fez aqui na filha de Jairo. E aí, essas pessoas chegam, dão a notícia para Jairo, falando, olha, sua filha já morreu, para de incomodar. E Jesus vira para ele e fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Nossa, que frase é essa, né? Essa frase é uma frase impactante. Muitas vezes, o Senhor Jesus está falando isso para você e para mim. Não temas, crê somente. Ainda que pessoas cheguem ao seu redor com palavras assim desanimadoras e cheias de desesperança, como essas pessoas chegaram aqui para Jairo falando, ó, para de incomodar, Jesus, ele já morreu, a sua filha já morreu. Às vezes tem pessoas que chegam assim, com palavras desse jeito perto de nós. E aí é para a gente lembrar que Jesus está falando, não temas, crê somente. E continua comigo. Né? É como se Jesus estivesse falando para Jairo, Jairo, não ouça o que eles estão falando, nem dê atenção ao que eles estão falando. Creia somente. Como você veio até mim, você veio buscar um socorro, então creia, somente creia. Não temas. E assim, eles continuaram, Jesus chegou lá e Jesus fez o milagre. Então Jesus disse lá para a menina, Talita cumi, e ela se levantou e ela foi curada. A vida triunfou sobre a morte. O poder da ressurreição cancelou a sepultura. Aprendemos com a família de Jairo que o impossível dos homens é possível para Deus. Jesus tem poder sobre a morte. Se ele tem poder sobre a morte, ele pode qualquer outra coisa. Porque se sobre a morte ele tem poder e ele ressuscitou, e ele ressuscita a qualquer pessoa que ele quiser, então qualquer outra coisa também ele pode. Não sei qual é a sua necessidade hoje, não sei o que você está precisando, qual é a sua angústia hoje. Mas não temas, crê somente. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, louvado seja o teu nome pela tua palavra. A tua palavra poderosa, a tua palavra que tem, Senhor Deus, falado aos nossos corações, que sai do papel, encontra a nossa alma, o nosso coração. E nós cremos que a tua palavra vem e nos limpa, e nos lava, e nos transforma, e nos dá um coração elegante. Só a tua palavra pode fazer isso, só o teu poder pode fazer isso em nós. E nós clamamos a ti, perdoa os nossos pecados, Pai, lava-nos com o sangue de Jesus, nos purifique, Senhor, e possamos estar limpas e irrepreensíveis na tua presença. Nos ajude a vencer o pecado, Pai. Nos ajude a não cairmos em pecado, Pai. Mas lava-nos com o sangue de Jesus e nos ajude a ter uma vida santa e irrepreensível na tua presença, agradável ao Senhor. Elegante por inteiro, Pai. Nos ajude. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, porque queremos, assim como Jairo, não temer e crer somente. Nos ajude, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu podes fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Tu podes, Senhor Deus, restaurar relacionamentos. Tu podes, Senhor Deus, prover todas as coisas para as nossas vidas. Tu podes, Senhor Deus, nos dar dinheiro, literalmente, recursos financeiros. Tu és o Deus dono do ouro e da prata. Senhor, Tu és o Deus que cura, que ressuscita, e nós cremos nisso, e nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, e nós colocamos diante de Ti nossos filhos, nós colocamos diante de Ti nossos maridos, nós colocamos diante de Ti nossas famílias, nossos pais, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, todas as nossas necessidades. E queremos que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Senhor Jesus, se alguém ainda não te conhece como Senhor Salvador, que possa te conhecer, ó Pai, verdadeiramente, e ter o Senhor como Senhor das nossas vidas. Pai, faz proeza, Senhor Deus, na vida de cada pessoa que está aqui comigo e na vida, Senhor Deus, de cada família representada, Pai. Transforma, sara, cura, liberta, Pai. Faz proeza, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E dá-nos um coração elegante. É o nosso clamor diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Não esquece, encaminhe esse vídeo para alguma pessoa, pelo menos, para que ela possa ser abençoada também. Vamos juntas? Grande beijo.